Hoje nós vamos ter uma introdução aos nossos estudos, nossa série de estudos sobre família. Eu gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia em Gênesis 3. Nós leremos todo o capítulo 3, alternadamente. Não é muita coisa, né? São poucos versículos. Leremos alternadamente. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Gênesis 3 fala mesmo da queda do homem. Hoje a gente até estava reunido lá nós estávamos reunidos no nosso encontro da família, foi bom demais, e nós conversávamos sobre isso, eu e Edson, até falei, olha, a gente falava sobre a morte e a ressurreição de Cristo, que é basilar para a fé cristã, e falávamos também sobre Gênesis de 1 a 3, se você não crê nisso, acabou, o Senhor criou todas as coisas, e isso aqui não é história para se contar para as crianças, não é a lenda judaico-cristã, isso é a verdade. Gênesis 3, então, vamos ler responsivamente. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela vegetação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porém pesaram no jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste a tua esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: diz que te fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o resto de todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão disse: visto que atentaste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. O suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden,
a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Aguardar o caminho da árvore da vida. Queridos, às vezes a gente está sempre discutindo sobre por que temos tantos problemas familiares, tantas coisas que acontecem, e a razão está aqui. Assim como temos problemas com o pecado, porque o primeiro homem pecou, assim temos problemas com a família, porque a primeira família pecou. É uma questão de queda. O problema é o pecado, sempre será o pecado. O problema sempre será a queda. Deus tinha dado uma ordem muito específica ao homem e ela foi quebrada. Você pode comer toda a árvore do jardim, inclusive da árvore da vida, nem essa lhe foi vedada. Só a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ao invés de procurar a árvore da vida ou qualquer outra árvore que lhe era permitida, o que o homem e a mulher fizeram, acabaram comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, diz o texto, sempre o diabo. No Antigo Oriente, a serpente era um símbolo da sabedoria e dos poderes mágicos. Além disso, a sua astúcia, ela era proverbial. As pessoas sempre usavam, a figura da serpente. Mas aqui o que nós temos, na verdade, é um caso de possessão mesmo. Para Adão e Eva nada disso era estranho. Eles tinham acabado de ser criados, eles não estavam há tanto tempo assim na terra, então conversar com um animal para eles não lhes parecia nada estranho. A serpente então aparece, e a Bíblia diz que ela é sagaz, e aqui esse termo não é positivo. Sagaz é um termo que tem aqui um sentido negativo. Trata-se de uma astúcia que não exclui o engano ou a fraude. Nós sabemos que Satanás já havia caído, porque quis tomar o lugar de Deus, e naquilo que ele caiu, ele também nos leva a cair, porque ele tenta a mulher exatamente nesse ponto. Ele começa uma conversa muito interessante. É assim que Deus disse: não comereis é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta. Ele sabia como era, e Eva respondeu: não, nós podemos comer de qualquer das árvores, nós só não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que nós tocarmos essa árvore, nós morreremos. Mas olha como é que Satanás puxa a conversa, como que a serpente puxa a conversa. Então vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eu sabia que podia, as árvores estavam ali para a gente mesmo. Ela corrige, porque ela tinha ouvido isso, ela sabia, tinha ouvido de Adão. Então a serpente disse à mulher: não, é certo que vocês não vão morrer. O que Deus não está dizendo para vocês é que no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. O que é essa árvore? Não importa. O que importa é que Deus disse para que eles não tocassem, eles desobedeceram. Se era mamão, jabuticaba, siriguela, o que quer que seja, isso não importa. O que nós sabemos é que não é um relacionamento íntimo. Isso aí não é. Mas por que nós estamos tocando nesse assunto? Porque para o catolicismo romano e para muita igreja neopentecostal hoje também de tal maneira que o homem não pode ver a nudez da sua própria esposa, tem uns negócios lá. Isso na verdade é catolicismo romano. O catolicismo romano é que entende o relacionamento íntimo como um mal necessário tão somente para a procriação. E então inventaram a história da maçã. Adão e Eva morderam a maçã porque não queriam dizer que era o relacionamento íntimo, porque na visão deles é isso. Mas não procede, porque Deus já tinha ordenado que eles crescessem, se multiplicassem, enchessem a terra, e a dinâmica biológica já existia. Deus criou o homem como o homem é. Nós perdemos toda a nossa potencialidade, todas as nossas a perfeição, porque nós pecamos. Bom, Eva não tinha diretamente recebido essa informação. Quem tinha recebido era Adão. Então o diabo vai em quem? Vai em Eva. Isso nos mostra algo interessante. Mostra que a gente tem que, como casal, dialogar mesmo, porque o inimigo vai procurar onde ele
encontrar brecha. E se a gente não conversa, se o casal não conversa entre si, isso pode ser muito complicado. Satanás foi até Eva, e a mulher olhou para a fruta, era desejável, né? Como todo pecado ou a maioria deles, pelo menos a princípio. O pecado não se apresenta como coisa ruim. Se assim fosse, a gente não pecaria. Se apresenta como coisa boa. Bom, ela tomou da árvore e comeu. Ela tomou da árvore e comeu. Em Romanos 5,12, Paulo vai explicar isso também. Que a coisa entrou por Eva, mas Adão é responsável. Abriram-se então, aliás, e Adão também comeu. A gente estava conversando sobre isso outro dia, a ideia parece que é a seguinte: Eva comeu. Talvez eles pensassem numa morte imediata, ela vai comer e vai cair dura. Mas a gente também tem que lembrar que eles não entendiam necessariamente o conceito de morte, ninguém tinha morrido ainda para eles verem. Como Eva comeu e aparentemente nada aconteceu, então Adão também comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e eles perceberam que estavam nus. Mas eles sempre estiveram nus. Lá em Gênesis 2:25 eles já estavam nus. Se eu não estiver enganado, é o último versículo do capítulo 2. Eles já estavam nus. Simbolizava a singeleza de vida, a pureza. Se nunca tivessem pecado, as pessoas poderiam andar tranquilamente por aí sem que alguém desejasse o outro, porque não há pecado não haveria pecado nos corações. Então seria muito simples. O João se casaria com a Maria, né? No tempo certo eles cresceriam, se casariam, viveriam juntos, sem desejar ninguém outro e sem que outros desejassem, porque não havia pecado. Mas infelizmente eles agora descobrem que estão nus. Toda a inocência se foi, toda a singeleza se foi. A ideia aqui é que, se não tivéssemos pecado, essa condição não seria vergonhosa, porque nós teríamos um caminho muito simples. Nós cresceríamos, íamos nos unir a alguém, íamos nos multiplicar, preencher a terra, mas só esse alguém existiria para nós. Não haveria pensamentos de adultério, pensamentos de fornicação. Eu vou me unir a alguém quando chegar o tempo certo, e quando eu me unir a alguém, esse alguém será o meu cônjuge para o resto da vida. Não foi assim que aconteceu. Por que é que as famílias sofrem? Por causa do pecado. E nos próximos estudos nós veremos qual é o papel de cada um de nós para que possamos vencer o pecado, trabalhar essas questões, trabalhar as questões de como que Deus espera que a família funcione, como que Deus espera que essa engrenagem trabalhe junta para que nós possamos resistir ao pecado. O nosso problema é pecado. A consequência disso é que eles perdem imediatamente a comunhão com Deus, porque quando ouviram a voz de Deus que vinha ao jardim no fim da tarde, à tardinha, na viração do dia, eles se esconderam. E Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Deus sabia onde o homem estava. Ele vai fazer essa pergunta no futuro de novo. Lá em Gênesis 4:9, ele faz essa mesma pergunta para Caim. Não porque ele não soubesse onde Adão e Eva estavam, ele sabia. Isso aqui é sintoma de confrontação. Onde é que você está? Isso aqui é mais do que onde vocês estão aqui no jardim. Em que condição vocês foram parar? Onde vocês estão agora? Era para eles pensarem: onde nós estamos agora? Agora nós não estamos mais naquele estado em que nós estávamos. O pecado entrou. Então eles declaram que estavam nus e por isso fugiram. E Deus: quem disse para vocês que vocês estão nus? Lá no verso 11. Como é que vocês ficaram sabendo disso? Isso é uma evidência simples. Vocês comeram da árvore que eu mandei que vocês não comessem. A desobediência a Deus traz mesmo problemas familiares, e nós já vemos isso na primeira família aqui. E aí começa aquele jogo de empurra, né? O homem disse: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. O Senhor confronta a mulher, e a mulher disse: olha, a serpente me enganou e eu comi. E aí nós temos aquilo que alguns teólogos chamam de a síndrome de Adão. O que é a síndrome de Adão? A culpa não é minha, a culpa é
do outro. E esse negócio vai parar onde? Vai parar no diabo. É o que mais acontece hoje. Nós, na verdade, temos que entender que o problema, todos os problemas que a gente enfrenta na vida e na família não é diferente, são por causa do pecado. E não adianta ficar pondo a culpa no diabo. A culpa dele é de nos tentar trabalhar para que caiamos, exatamente como ele faz aqui. Agora, ele não nos força, ele nos tenta. Isso é diferente, né? Você consegue perceber que é diferente. Se ele violentasse a nossa vontade e nos forçasse a fazer alguma coisa, não seria pecado. Se ele tivesse enfiado o fruto goela abaixo na garganta de Eva, ela não teria pecado, ela teria sido violentada na sua vontade. Mas o diabo não faz isso. Ele nos leva a cobiçar, ele trabalha os nossos desejos, ele nos tenta. Não é à toa que ele é o tentador. Chegou na serpente, a serpente não tinha aonde pôr a culpa. Então a culpa sempre termina no diabo. Como está assim hoje em dia, né? Ah, minha família está assim, a culpa é do diabo. Ah, eu pequei, a culpa é do diabo. Tudo é culpa do diabo. Há lugares então em que o diabo já deve estar dizendo, né? Olha, isso aí, eu estou impressionado. E há lugares onde as pessoas até sabem o nome dos demônios, né? Coisa que a Bíblia nunca nos revelou e que Jesus também nunca ficou perguntando para demônios. É para ir embora e pronto. Mas há lugares onde, fulano bebe, a culpa é do Zé Pilintra. A culpa nunca é das pessoas mais. Fulano prostitui, a culpa é da pombagira. E assim nós vamos. Tem um monte de demônios que eles vão pôr nome neles aí, né? Zé Pilintra, Tranca-Rua, Maria Padilha, não sei mais o que. Gente, decorar o nome do diabo. Às vezes o sujeito não sabe nem achar livro da Bíblia, mas sabe o nome de um tanto de demônio. Que a nós não importa, né? Essas coisas não fazem muito sentido. Como por exemplo, chamar o diabo para depois mandar embora. Manifesta Satanás. Se ele está quieto, para que você vai ficar chamando? O culto não é para ele, é para Deus. Depois fica lá tirando aquele negócio todo e sempre põe a culpa em Satanás. Tem muita gente que acha que isso é que é poder. Até gente nossa por aí, né? Isso não é poder, isso é incoerência. Se não está ali, para que você vai chamar? Mas enfim, temos que entender isso. A síndrome de Adão, ela não resolve o nosso problema diante de Deus, porque cada um aqui recebeu aquilo que tinha que receber de Deus. O que Deus fez? Tudo bem, tá bom, já que você fez isso, mulher, você vai receber sua paga. Já que você fez isso, serpente, você vai receber sua paga. Então agora a serpente iria rastejar, né? E agora haveria uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Agora isso aqui é tão interessante. Gênesis 3,15 é o que nós chamamos de o proto-evangelho, a sementinha do evangelho ali, porque aqui já tem a promessa do Messias. Em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui existe sim uma referência clara ao Messias que virá, que já veio e virá a segunda vez. Romanos 16:20 fala dessa questão. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, alguns vão dizer assim, alguns dizem que alguns cristãos veem aqui uma referência a Jesus, né, o Messias. Não é alguns não, todo cristão de verdade sabe que aqui é uma referência a Jesus. Apocalipse 12:17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. É uma referência a Satanás se levantando contra a igreja. Mas se você continuar lendo, você vai ver que o dragão é vencido e a mulher, que é a igreja, é guardada. Então, o que é impressionante aqui é que mesmo quando Deus está lançando uma maldição, no meio dessa maldição há uma palavra de esperança, há uma palavra de graça. Deus começa a amaldiçoar, amaldiçoa a serpente,
depois amaldiçoa a mulher, depois amaldiçoa o homem e a criação por consequência. Mas ainda quando ele está fazendo isso, ele já revela a sua graça. Virá um descendente do homem que vai vencer a Satanás. Nós sabemos que este é Jesus. Então no verso 16 tem a maldição da mulher, multiplicou as dores de parto. Acho que ia doer, né? Mas ele está dizendo, eu multipliquei. Não sei por quanto ele multiplicou. Ele também amaldiçoa o homem. E na verdade, porque é quebrado aqui um princípio, o homem não assume a sua postura e diz à mulher, não coma da árvore, eu também não comerei. Agora que também isso traz consequências. Adão, ele disse que, agora Adão, as coisas vão ficar mais difíceis para você. Já que você deu ouvidos à voz da sua mulher e você comeu a árvore que eu te ordenei para não comer. Aí vem uma maldição sobre a criação, até a criação sofre com isso. Maldita é a terra por tua causa. E assim Deus começa a amaldiçoar o homem. Você vai trabalhar e você só vai conseguir as coisas em fadiga. Antes você ia trabalhar, nós já íamos trabalhar no jardim, mas agora tem labor, tem espinhos, tem cardos, né? Cardos e abrolhos, tem espinhos. Agora o homem vai obter as coisas em fadiga. Seu sustento será com fadiga. Agora uma coisa interessante, lá em Gênesis 2,15 diz assim, tomou Deus, Gênesis 2,15, tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, trabalhar a gente já ia, mas agora é fadiga. Então é por isso que às vezes você chega em casa fadigado, cansado, a mulher está fadigada, cansada, por causa do pecado. Os nossos grandes problemas são problemas com o pecado. A terra vai produzir espinhos, você vai comer da erva do campo, homem. E assim vai se desenvolvendo essa questão da maldição. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva. Eva, em hebraico, quer dizer, a palavra significa vida ou vivente. As duas palavras têm uma pronúncia semelhante ali, de Eva, porque ela agora passa a ser aquela que vai ser a mãe de todas as gerações futuras. E aqui, mais uma vez, há uma manifestação de graça no verso 21. O que Deus fez? Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui é interessante. Aqui se manifesta a compaixão de Deus através desse gesto. Apesar do pecado, o modo de agir de Deus inclui também o perdão e a promessa de salvação. Por quê? Porque Deus sacrifica um animal para cobrir a vergonha do homem. Isso aqui é tipológico de Jesus. Jesus se sacrifica para cobrir toda a nossa vergonha, todo o nosso pecado, com os méritos de Cristo. Quando o Senhor olha para nós, e é por isso que nós podemos nos aproximar do Senhor, Ele não vê os nossos pecados, a nossa vergonha, Ele vê os méritos de Jesus. Aqui houve o sacrifício de um animal, para que o homem fosse coberto por causa da sua vergonha, para que não tivesse sua vergonha exposta. Foi o que Jesus fez conosco. Para que nossa vergonha não seja exposta agora e nos torne absolutamente impossíveis de nos aproximarmos de Deus, Jesus se deu em sacrifício para cobrir nossa vergonha. Para que nossa vergonha não seja toda exposta no julgamento no último dia, Jesus vai à cruz e morre por nós, de maneira que a minha vergonha toda não será exposta no último dia. Por quê? Porque eu não passarei pelo grande julgamento. Por quê? Porque já fui julgado em Cristo. Então, ao mesmo tempo em que o homem fica desestruturado pelo pecado e por consequência a família, você tem dois momentos especiais da graça do Senhor sendo manifesta aqui no seu perdão. Quando Ele promete a vinda do Messias em Gênesis 3,15 e quando agora em Gênesis 3,21 Ele sacrifica um animal para cobrir a vergonha do homem. Isso é tipológico de Jesus, que se dará em sacrifício tempos depois, se comparado com esse texto, porque para nós já se deu, né? Se dará em sacrifício para cobrir a vergonha do homem. Então Deus veda ao homem, a partir do verso 22, toda a possibilidade de retornar ao paraíso aqui. Existe aqui uma ruptura. A ponte é quebrada. E agora a ponte, o caminho, a porta é Jesus. Nós estávamos separados de Deus. E aí você pode se perguntar, será que Adão entendeu toda essa manifestação de graça na vida dele? Entendeu, porque no capítulo 4, no verso 1,
está registrado assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, teve relação com ela. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Adão sabia que isso era sinal de graça do Senhor, porque se o Senhor não o tivesse perdoado, o Senhor não lhe teria dado filhos, não lhe teria abençoado, não teria dado descendência. Mas ele entendeu que era a graça do Senhor, e que se ele estava tendo um filho agora, o filho era um presente. Graça do Senhor. Graça do Senhor. O nome de Caim inclusive revela isso. Quer dizer, eu adquiri, eu recebi, o Senhor me deu um filho. Ele entendeu que o Senhor o estava presenteando. Adão entendeu essa graça, e nós precisamos entendê-la. Família é um presente, e apesar do pecado, é como diz aí o pastor Ricardo Mota, um dos bordões que ele usa: não existe família perfeita, mas não existe nada melhor do que a família. Por isso, nas próximas quartas nós vamos trabalhar cada peça da família, vendo como ela se encaixa, como essa engrenagem gira, qual é a função de cada um de nós dentro da família, para que assim nós, com a graça de Cristo Jesus, possamos mudar as nossas famílias, mudar a condição das famílias, mudar a condição da nossa família, e por que não, inspirar outros para também trabalharem. E que Deus nos abençoe, e que possamos entender o diagnóstico que nós já temos. O problema das nossas famílias é o pecado, mas a promessa de graça também nós já temos, que é Jesus, expressa em Gênesis 3,15 com a promessa do Messias, e expressa em Gênesis 3,21 com o sacrifício que tipifica Cristo, que morreu para cobrir nossas vergonhas, e com a compreensão de Adão em Gênesis 4,1. Ele entendeu: Deus ainda me deu uma família. Isso é sinal de graça. Porque Adão entendeu o que nós precisamos entender: nossas famílias têm problemas, mas se Deus nos deu família, isso é sinal de graça. Vamos cuidar das nossas famílias, e que o Senhor nos abençoe mesmo, em nome de Jesus. E aí, é aqui que eu ia falar agora. Eu queria abrir para que, se alguém tiver dúvida ou quiser compartilhar alguma coisa, vai, Edson. Nesse versículo 22, na parte A. 22 na parte A. Tá. Deus está testando aí que realmente a serpente tinha razão. O homem comeu, então disse o Senhor: Deus, eis que o homem se tornou como de nós. Como de nós, isso é trindade. Isso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo entrando em acordo, vai. Conhecedor do bem e do mal. É isso aí que a serpente tinha falado. Sim, aqui estava certo. Aí na segunda parte, aí diz assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. E coma e vive eternamente. Sim. Quer dizer, se Adão pegasse ali também da árvore do conhecimento do bem e do mal, também seria eternamente? Se fosse possível, mas aqui isso é imediatamente proibido. Isso aqui na verdade é só o cumprimento da promessa. Deus está dizendo: olha, lamento, mas o homem vai morrer como eu disse que ele morreria. Então imediatamente, isso aqui parece que é absolutamente simultâneo. Assim, quando Deus termina a maldição, ele já veda ao homem a árvore da vida. Acabou a possibilidade. Agora a árvore da vida é Jesus. A única maneira de vivermos é em Jesus. Esse versículo é muito interessante nesse aspecto mesmo. Sim. Da árvore da vida. Se houvesse a possibilidade, era isso. Sim. Agora, olha que interessante esse versículo. Eu não ia me deter nele, mas agora vou. Tá? Primeiro, a serpente disse uma meia-verdade. E toda meia-verdade é uma mentira. E é exatamente assim que as heresias se alojam dentro da igreja. O herege conta uma meia-verdade. Primeiro, o homem se tornaria conhecedor do bem e do mal? Sim. Verdade? Verdade. Mas o que é que o diabo ocultou do homem? A consequência. Deus é conhecedor do bem e do mal, mas Deus só conhece o bem e o mal intelectualmente. Deus não pratica o mal. Nós é que praticamos. E o inimigo das nossas almas. Mas Deus não. Sendo Ele Deus, Ele controla esse conhecimento intelectual. Mas nós não somos Deus. Então, quando nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal, nós não controlamos mais o mal que existe em nós. Ok, Deus tinha prometido que se o homem comesse da árvore do bem e do mal, ele morreria. Deus não ia ser contraditório.
Falou, cumpriu. Mas ele está explicando aqui que imediatamente ele veda ao homem o acesso à árvore da vida. E isso é graça. Por que isso é graça? Porque se o homem tivesse a possibilidade, que não teve e não teria, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele viveria eternamente, correto? Então não haveria remissão para o homem. O homem viveria eternamente escravo do mal. Então, hein? Não, escravo do mal. O que eu falei? Se o homem come da árvore da vida, perdão, agora entendi. Ele viveria eternamente, e viveria eternamente escravo do mal. Porque não haveria morte e ressurreição de Cristo. Porque não haveria o que ser vencido. A morte, o último inimigo a ser vencido, ele não seria, porque nós não morreríamos. A terra ia ficando populosa, 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 de gente que não morreria e que seria escrava do pecado para a eternidade. Então a morte, na verdade, embora seja maldição, ela é graça de Cristo na nossa vida. Porque aí vem o Senhor e morre em nosso favor e em nosso lugar, nos dando a possibilidade agora de viver eternamente, embora passemos pelo castigo da morte, que separa o corpo do espírito, e nós não fomos feitos para isso, fomos feitos para viver eternamente. A morte vem como um castigo, por isso ela é um negócio tão traumático. Eu já vou te passar. Por isso ela é tão traumática, porque ela separa o que não foi planejado para ser separado. Mas ainda assim, apesar disso, de morrermos, isso é sintoma de graça do Senhor, porque aí vem Jesus e vence a morte e o mal e nos garante agora a vida eterna, a remissão por causa de Jesus, por causa da morte. Oi, Felipe. Dois pontos que eu queria destacar sobre essa estrutura: a morte e a vida. Sim. A família, a morte dentro da estrutura de família, ela é a migração de núcleos familiares. Sim. Por existir a morte, ela tem essa função e essa variação. E por existir, então, a família também. Sim. Por existir a morte, como nós teríamos como núcleo? Nós estávamos longe ainda como Adão, como o nosso... O patriarca maior. E só Deus sabe que relação é essa. E essa fusão e mudança de núcleo familiar que nós vivenciamos, que constantemente nós temos, e que é uma permissão de Deus, Sim. e que é essa concepção de família, ela também é fruto dessa origem aqui de Gênesis. Sim. Senão, não seria diferente. A estrutura familiar seria totalmente outra, né? E na verdade, de alguma maneira será na eternidade, né? Ela vai mudar um pouco em termos de relação, porque agora nós vamos ter uma relação perfeita. Agora imagina o desastre se tivéssemos pecado, recebido a maldição do Senhor, mas tivéssemos comido da árvore da vida. Nós viveríamos todos em pecado eternamente. Isso ia ser um pecado que ia amontoando de eras em eras. Não só a terra se encheria e certamente não suportaria, como nós também veríamos o pecado atingir proporções absurdas. Imaginou um homem de 5.000 anos? Ninguém suportaria um peso deste, de viver com o pecado nas costas sem haver remissão. Nós enlouqueceríamos, íamos buscar maneiras de acabar com isso e não encontraríamos. Então a morte, por pior que ela seja, pasme, ela é manifestação da graça do Senhor sobre a nossa vida, para que Jesus venha nos redimir. Sim, para que a gente não pecasse mais. Chega um ponto aqui na história bíblica que a vida é abreviada. É melhor viver 90 do que 960 e tantos anos como Adão viveu. Imagina o que ele viu, porque ele viu, né? Novo ele já viu Caim matar Abel. Imagina depois os descendentes de Caim que aprontaram. Matei um homem porque me pisou, e o outro. Já pensou que loucura? Então, certamente ele viu muita coisa que entristeceu seu coração. Deus, por misericórdia, ele diminuiu nossa perspectiva de vida. Parece que alguém estava antes aqui, está aqui. É o segundo. Todos os pecados. E a nossa estrutura de família é atingida no mesmo momento, né?
Sim. Essa fase de vida que nós temos, certo? De existência, é fruto, obviamente, do pecado original. Sim. E aquela discussão, o pecado original é desobediência ou é querer ser igual a Deus? Então, assim, para mim fica muito claro nesse texto que é o querer ser igual a Deus. Querer ser igual a Deus. E aí, para ele ser o original de todos os outros pecados. Desobediência não origina, teoricamente, a morte, mas querer ser igual a Deus é querer ser. Certamente. Aí sim vai fazer. É aquele ponto, né? O diabo tentou o homem naquilo que ele, e o diabo caiu. Lúcifer, né? Satanás tentou o homem naquilo que ele caiu, querer ser igual a Deus. Aí a Jeane depois o Eustáquio. Meu pai, tem uma frase que meu pai falou uma vez que me impressionou, ele falou assim: que bom que o papai morreu. Porque meu avô criou uma família muito bem estruturada, levando os filhos todos para a casa do Senhor. Só que depois que ele tinha falecido, começou uma filha separou, acontecer coisas, né? Nem sabe por quê. Os netos não estão nem aí, alguns, né? Aí meu pai falou assim: ainda bem que o papai morreu, senão ele não suportaria ver o que eu sou, vendo como filho. Eu vi a dedicação dele na criação e agora o que está acontecendo com os herdeiros, né? Aí ele é a ideia de abreviar, né, os dias mesmo. E não só isso, né? Imagina a gente vivendo em 900 anos e carregando toda a culpa de 900 anos de vida. Com 43 eu já penso, meu Deus, tanta coisa que eu tinha que ter feito diferente e tal. Embora a gente se resolva com Cristo, mas de qualquer modo você tem coisas que você faria diferente. Imagina com 900 e tantos anos, né? Eustáquio. Não seria. Ele não seria igual a Deus, sabe por quê, Taquinho? Sim. Ele não seria igual a Deus, ele não teria alcançado isso por uma razão muito simples que a gente explicou lá atrás. Ele viveria eternamente, mas ele não controla o mal que existe nele. Sabe com quem ele se pareceria? Com o diabo. Ele não se pareceria com Deus, ele se pareceria com o diabo. Se ele for, né, isso são só conjecturas, mas é isso. Um ser que vive eternamente, que não controla o mal que há em si é o diabo. Tá? Sim. Ok? Meus irmãos, estamos teologando muito hoje, hein? Espera aí só um instante, Tá aqui, você terminou? Vamos devagar. Acabou? Obrigado. É porque agora deu uma... O senhor estava levantando a mão? Se tiver a mão, eu não vejo muitas vezes, sabe? Aí só pode falar, porque tá bom, só me desculpa, eu não tinha visto. E não vejo mesmo, mas pode falar. Eu acho importante esse texto, quando chega no versículo 3, eu creio que Deus disse que ela estava orando pela árvore. Pode ser. Sim. Não. Aham. E esse é o princípio da tentação de todo pecado, né? Esse é o princípio da tentação de todo pecado. Não, pode adulterar, ninguém vai saber não. Não, pode beber, não vai ter problema não. Não, pode dar uma fumadinha, você não vai viciar não. É o princípio de todo pecado, da tentação de todo pecado. É isso mesmo. A Jane que ia falar aquela hora? Não, mas... o Edson queria mesmo. Nós estamos fechando até uma meia hora, mas manda ver. No final do capítulo 3, aí fala que expulsou realmente expulsou do jardim do Éden. Sim. Aí Deus colocou lá para proteger lá querubins e anjos, não é isso? Sim.
e para guardar o caminho da árvore da vida. Essa questão de guardar o caminho da árvore da vida aqui é guardar a vida de Cristo, ou é a palavra? Não, a ideia aqui é aquela ideia mesmo de vedar a possibilidade do homem, por conta própria, buscar a vida eterna. Basicamente é isso. Nesse ponto, quando esse versículo ele é escrito, é Deus dizendo: eu vedei esse caminho, não existe mais esse caminho. Não existia, mas agora existe, que é Jesus. Então a ideia é exatamente essa: não existe a menor possibilidade do homem encontrar um caminho para a vida eterna sozinho. Não existe a menor possibilidade do homem. O homem pode andar a terra inteira, pode vagar por todas as filosofias, ele não encontra o caminho para a árvore da vida mais. A única possibilidade do homem voltar ao caminho da árvore da vida é passando pela porta, que é Jesus. Mas como o Adolf Hitler, você sabia possível que o Adolf Hitler estava procurando a árvore da aliança, pensando que aliança estava a vida eterna para ele. Sim, é verdade. Não é verdade aqui, Oi? Não, mas você entendeu? Não, pode conjecturar, ué, tá? Mas a ideia aqui é a seguinte: o Senhor, ele fecha qualquer possibilidade de que o homem vá até ele. Então toda tentativa humana de encontrar o caminho para se salvar, ela é frustrada, ela inexiste. Ou o homem se rende a Cristo, ou ele não será salvo. É isso que o texto aqui deixa bem claro. Você precisa do Messias, você precisa daquele que fará o sacrifício, você precisa daquele descendente da mulher que vai vencer Satanás. Sem ele, o caminho está absolutamente vedado. E é por isso que o cristianismo de verdade é diferente de religiões. Qual o significado de religião? Religião vem da palavra religare, que quer dizer o esforço do homem de se ligar a Deus. Nesse sentido, o cristianismo não pode ser considerado religião, porque o cristianismo autêntico sabe que nós não podemos nos religar a Deus. Só Deus pode nos ligar a Ele. A iniciativa é dele. Nós temos que aceitar isso humildemente e nos curvar a essa verdade. Toda religião é a tentativa humana de se chegar a Deus. Nesse sentido, o verdadeiro cristianismo não é religião. O cristianismo autêntico, ele não pode ser considerado uma religião, porque nós sabemos que não adianta tentar nos ligarmos a Deus. Nós temos que humildemente nos achegar a Ele e agradecer quando somos alcançados pela sua graça, porque é Ele que vem ao nosso encontro. Sempre foi. Agora, aqui, o homem pecou. E quem veio ao encontro do homem? Foi Deus. Ele que foi lá no jardim. O homem em nenhum momento clamou: Senhor, eu fiz besteira. O homem tentou resolver por conta própria. Ele falou: Senhor, eu fiz a maior besteira, me perdoa. Não, ele se escondeu. Quem é que tem a iniciativa de vir ao homem? Deus. Quem é que tem a iniciativa de vir morrer pelo homem? Senhor Jesus. Quem é que vem para aplicar a obra de salvação ao homem? O Espírito Santo. A Trindade Santa é absolutamente irrevogável. Pena que o Testemunho de Jeová e outros não entendam isso. E o pessoal lá do Voz da Verdade, né, daquele conjunto que canta tão bonito, entre outros segmentos, eles são os Testemunhos de Jeová nem creem mesmo, né, que Jesus seja Deus, e os Voz da Verdade são unionistas, né? Eles acham que Deus se revelou como Pai no Velho Testamento, como Jesus nos Evangelhos e agora como Espírito Santo, mas é um Deus só. E aqui a gente vê a Trindade Santa explícita. É a Trindade que vem ao nosso encontro. De outro modo não seríamos salvos. Amém? Que Deus nos abençoe então, em nome de Jesus.